serão nem o Leonardo Jardim, nem o Felipe Luiz, os treinadores da seleção brasileira. Pelo menos isso eu acho que Olha. Você gosta da resenha. Você gosta, hein, Zé? Não, eu queria falar um pouco desse jogo, cara, que jogão. Acabou de terminar. A gente estava aqui hipnotizado assistindo a transmissão do Premier. Foi um baita jogo, cara. Bom jogo. Foi um baita jogo. A vitória, assim, muitas vezes a gente parte para contar a história pelo time que perdeu, né? Porque pelo Flamengo e Palmeiras, nesses dois casos, serem os favoritos. Mas nesse caso, o Cruzeiro ganhou o jogo. O Cruzeiro colocou o Flamengo em dificuldade. O Flamengo não conseguiu ter o conforto que tem normalmente nas partidas. Exatamente. O Cruzeiro marcou muito bem, fez uma marcação agressiva e quando não conseguia roubar a bola, fazia falta, que faz parte do jogo também. O Cruzeiro fez um partidaço hoje, cara, um partidaço. Segundo tempo, o Rossi foi o melhor jogador do Flamengo, isso dá o tom do que foi o segundo tempo, né? O Flamengo pouco atacou no segundo tempo, pouco ameaçou o carro. De 30 a 1 hora do seu dia trabalhando em casa, sendo seu próprio chefe e o melhor, trabalhando com o que você gosta. Com notícias do Mengão, de forma simples e fácil. Clica agora no link que eu deixei na descrição e venha aprender. Porque afinal, ao invés de você ficar só assistindo, você pode mudar sua vida financeira com notícias do Mengão. Então, assim, foi uma vitória de um time que está amadurecendo, de um time que está encontrando a sua melhor formação e que pegou um time que é um dos favoritos ao título, se não é o maior favorito, e deu uma amassadinha no Flamengo hoje, cara. O Flamengo hoje ficou em muita dificuldade. O Cruzeiro já tinha feito um grande jogo contra o Bahia, que era a segunda partida em que Dudu e Gabigol eram barrados. Essa história começa no Morumbi, um empate, aí no segundo jogo em casa o Cruzeiro já tinha feito um grande jogo. O Flamengo não tinha sofrido o que sofreu hoje no Campeonato Brasileiro. Empatou com o Inter na primeira rodada, o primeiro tempo foi equilibrado, depois dominou. Não tinha tido um time nesse Campeonato Brasileiro que tenha feito o Flamengo sofrer como o Cruzeiro fez hoje. O Flamengo finalizou menos que o Cruzeiro. Eu acho que o Flamengo não finalizou menos que nenhum outro time no campeonato, em nenhum dos jogos anteriores. Isso já mostra a performance do Cruzeiro, o bom nível de jogo que fez o Cruzeiro hoje. Uma característica desse time do Cruzeiro é pressionar o adversário lá no campo defensivo, dificulta muito essa saída de bola. Faz isso contra o Bahia, que tem uma boa saída de bola, inclusive o Rogério Ceni tem bons mecanismos, Felipe Luiz tem bons mecanismos também, tem bons zagueiros para sair jogando, é uma característica desse Flamengo, e esse Cruzeiro é um time que pressiona muito no campo do adversário. Então, não tem problema ficar exposto lá atrás, vai estar sempre todo mundo. Você tem um Christian, que é um que está jogando pelo lado direito, mas ele é mais um volante / meio campista. Caio Jorge é jovem, é um cara que coloca muita intensidade. Tá jogando o próprio Matheus, com certeza, o próprio Matheus Pereira, que é um cara que a gente fala muito da questão dele com bola, é um cara que ajuda muito nessa contribuição sem bola. Do lado esquerdo tem o Wanderson, aí você tem o Lucas Romero, que é o cara que fica um pouquinho mais à frente da defesa, e o Lucas Silva, que é o cara que tem aquela mobilidade, mas é um cara que chega, né? Entrega, exato. Então, acho que a grande notícia desse Cruzeiro é que tá pegando cada vez mais o jeito de jogar desse treinador, que é pressionar alto. Tem o Fagner lá atrás, que para muitos também, né, já tá... Que cada machadada é uma minhoca. Que chega firme também, né? E o Léo Jardim tomou decisões incômodas. Exato. Cara. Você barrar o Dudu, o Gabigol, barrou o William, o lateral esquerdo, o Marlon, foi pro Grêmio, porque foi perdendo espaço. Implantou um esquema com 3 volantes, pôs o Christian, que tinha sido contratado no início da temporada. Ele tomou decisões que incomodariam ou que podem incomodar, né? Agora tá grandão, né? Porque o time tá grandão, melhorou muito. Mostrou que conhece o elenco. Exato. Mostrou que conhece o elenco. O elenco tá com ele. Agora, tem 3 pontos aí que eu quero citar aqui. Primeiro de tudo, a torcida do Cruzeiro. Mineirão lotado faz uma diferença enorme. Cruzeiro, os caras davam um carrinho e a torcida vinha, né? A atmosfera maravilhosa, a torcida do Cruzeiro. Né? Há de se destacar isso aí. Agora, o Cruzeiro, ele durante uma boa parte do primeiro tempo, inclusive fez o gol dessa maneira, como a Aline falou, ele pressiona alto, rouba a bola e faz o gol. Tinha mais ou menos 13 faltas do Cruzeiro contra 3 do Flamengo. Sabe assim, o Cruzeiro quando não dava, ia lá e parava. E o Flamengo, ele começou a jogar quando o Cruzeiro parou de pressionar. Diminuiu a intensidade. Então, diminuiu a intensidade, o Flamengo começa a ter um pouco mais de posse de bola, começa a criar, que tem os jogadores que criam mesmo, que aí sai o golaço do Arrascaeta. E logo depois o Cruzeiro fala, não, a gente não pode, porque senão o Flamengo vai virar. Eu estava assistindo o jogo e falei, cara, o Flamengo vai acabar virando o jogo, porque o Cruzeiro deixou de marcar, deixou de pressionar, deixou de tirar o Flamengo da zona de comodidade dele, sabe? Foi o que o Cruzeiro fez no segundo tempo inteiro. Então, assim, Mineirão lotado, Cruzeiro com intensidade, dificilmente o Cruzeiro vai ser batido. Sabe o que me chamou a atenção? O Leonardo Jardim só foi mexer no time depois que o Felipe Luiz já tinha feito as 5 substituições. Aos 43 do segundo tempo. Uma delas por lesão, assim, eu não sei se lesão, o Cebolinha sentiu alguma coisa, o Bruno Henrique entrou, mas as outras foram todas questões para tentar melhorar o nível de jogo do Flamengo. E o Leonardo Jardim foi com o time até praticamente o fim do jogo. E muitos desses caras jogaram contra o Vila Nova
na quinta-feira pela Copa do Brasil. E o Flamengo praticamente poupou o time todo contra o Botafogo da Paraíba. Eu achei assim, a intensidade que o Cruzeiro colocou no jogo, assim, a força física com a qual o time jogou hoje, foi muito impressionante. O assim, jogo cara. da Copa do Brasil do Flamengo, um jogo difícil, porque é um campo pesado. Mas os caras não tem que jogaram, puxar. né? 9 caras não jogaram o jogo. Tenso. O gol do Arrascaeta, o Felipe Melo falou do Cruzeiro baixar um pouco a marcação. Se você pegar a origem do gol do Flamengo, o Gerson tem uma liberdade de fazer uma virada de bola pro Cebolinha tranquilamente. Essa bola vem na área, né? É cruzada. Já foi aos 43 do primeiro tempo ali, então, mais ou você menos. tem uma liberdade que enquanto o Cruzeiro mantinha ali a pegada, o Flamengo não estava conseguindo jogar. Baixou um pouquinho a guarda. A qualidade que a gente fala dessa saída de bola do Flamengo, que inclusive é que gosta quando o adversário pressiona, porque tem jogador com muita qualidade que consegue sair jogando, atrai o adversário e consegue jogar, né? E hoje não conseguiu jogar. Mas o detalhe desse gol que você está falando é o passe do Wesley. O Wesley, para mim, não fez um bom jogo hoje, a gente estava comentando sobre isso, mas a hora que ele dá um passe de calcanhar ali, quebrando linhas, é a hora onde tem abre o campo, o Gerson lançar para o outro lado e o gol da Arrascaeta foi Felipe falou dos jogadores do Cruzeiro. Eu achei que os 3 volantes do Cruzeiro fizeram uma partida hoje assim impecável, em termos táticos, de marcação, de intensidade, de entrega, de não deixar os caras mais criativos do Flamengo terem liberdade, porque quando esses caras têm liberdade, aconteceu o quê? O gol. O Gerson teve liberdade para dominar a bola dentro da área, o Arrascaeta veio sozinho, fez o gol. O Lucas Silva vem jogando bem, cara. Não é de hoje. Os caras jogaram jogando bem. Cara. E o próprio pênalti, Ele Nery, não porque começou como titular, né? Não começou, ele ganhou a vaga. Ganhou, E o próprio pênalti que saiu o gol do Flamengo, do Cruzeiro com o Gabigol, o Bolaz ele entra, tem 2 jogadores marcando, ele tá de costas pra bola, de costas pra área, e ele consegue tirar o cruzamento, e é uma coisa que você não vê nesse Flamengo. Você não vê o Flamengo deixando o cara cruzar, alguém finalizar. Geralmente chega 2 abafando, né? E os caras chegaram assim, deixaram ele cruzar. Então foi uma jogada meio que despretensiosa, que o Bolaz estava contra contra o Wesley, se eu não me engano, e um zagueiro do Flamengo. Ele cruza, o Léo Ortiz, ele consegue cruzar na área, foi quando aconteceu o pênalti pro Cruzeiro. Então assim, até nisso a gente viu um Flamengo hoje que deixou a desejar, porque a gente não vê o Flamengo deixando esses buracos assim. Mas foi surpreendido o Flamengo? Não, né? O Flamengo já esperava, de repente, essa atitude? Já esperava. Foi surpreendido, foi um erro, né? Já esperava. Já esperava, tanto que já sabia desse momento, dessa pressão do Cruzeiro, que no primeiro tempo o Gerson saía muito para dar essa opção por dentro ali, porque sabia da pressão do Cruzeiro. E fora isso, nas entrevistas também, eu acho que no intervalo, não lembro quem deu uma entrevista que falou sobre que já imaginava dessa pressão. Não tem como, gente. Hoje em dia você estuda, sabe. Mas, Aline, poucos times têm peito de fazer o que o Cruzeiro fez hoje, né? De pressionar o Flamengo na saída de bola. Vou chamar de peito, vocês podem usar o termo que vocês queiram. E acho que isso acaba empoderando o treinador, porque dá razão a ele, quando ele lá atrás ele barra Dudu e Gabigol falando em mais intensidade, que a gente viu hoje. Exato. Como o Cruzeiro sufocou a saída de bola do Flamengo, cara. Eu acho que assim, se fosse empate, também não seria nada demais o jogo. Não. Mas se tivesse um vencedor, teria que ser o Cruzeiro como foi. Né? E tem um detalhe, né? O Flamengo tem um goleiro, falando agora dessa questão tática, o Flamengo tem um goleiro que contribui muito nessa saída de bola. Eu acho que são poucos os goleiros que a gente tem hoje no Brasil que tem essa qualidade para ter calma, para sair jogando, para esperar o zagueiro abrir, para ter coragem de dar uma longa quando precisa, um volante se aproximar. Então acho que o Flamengo não foi surpreendido, foi estudado, obviamente, mas o mérito é totalmente do Cruzeiro, que foi superior. O Rossi foi o melhor jogador do Flamengo hoje. O Rossi foi o melhor jogador do Flamengo hoje. E num dia em que o adversário estava jogando muito bem, pressionando, o Flamengo não contou com uma noite feliz do seu zagueiro. Né? O Léo Pereira não fez Ele foi muito infeliz no lance. Fez um pênalti, não foi bem no primeiro gol. Então, assim, é a tempestade perfeita. Num dia que seu adversário está jogando bem, o seu zagueiro ainda também não tem uma jornada mais feliz. Tecnicamente, o Léo Ortiz também, que é um cara que tem um alto aproveitamento de passes também, no segundo tempo errou muito passe. Ele conecta muito bem o Wesley no jogo. 2 ou 3 vezes ele tentou colocar o Wesley em condições de avançar e errou o passe, deu muito longa ou deu curto, enfim. Hoje, realmente, o Flamengo não fez um bom jogo, mas também muito por mérito do Cruzeiro. Não foi só demérito do Flamengo. Exato. Acho que muito dos erros que o Flamengo teve foram erros forçados pelo que o Cruzeiro fez no jogo, sabe? O Flamengo foi muito bem mapeado pelo Cruzeiro hoje, me pareceu. Mais do que isso, até a leitura, quando você faz a leitura corporal dos atletas do Cruzeiro para fazer pressão, você vê na fisionomia dos caras, cara, eu vou roubar a bola. Isso aí faz com que o zagueiro, quando vai pegar na bola, irmão, eu não posso errar, porque se eu errar, esse cara vai roubar a bola. Foi o que aconteceu no primeiro gol. O Nico errou, assim, o Nico deu na cruz. Você viu que os caras estavam realmente assim, num ambiente de hostilidade, vamos roubar a bola e vamos fazer o gol assim que puder. E o homem que armou essa derrota do Flamengo da maneira como aconteceu,
para o Cruzeiro aqui no Mineirão? Bom, o jogo é muito difícil, um adversário muito bem treinado. Temos que dar méritos para a vitória deles. Na verdade, eles fizeram um jogo taticamente muito bom, conseguiram bloquear muito a nossa forma de jogar. Tivemos dificuldades na criação. Ainda assim, foi um jogo muito igualado, na qual tivemos nossas possibilidades de virar, né? Mas infelizmente não aconteceu e eles conseguiram. Tão igualado foi que acabaram fazendo um gol de pênalti no final do jogo. Então, uma derrota que dói muito, né? Primeiro, acho que como visitante, mas que tiramos lições dessa vitória, dessa derrota para poder continuar crescendo e evoluindo. Boa noite, Felipe, aqui, Sidão Marinho da Litoral News. Eu lembro que você tinha dito, né, numa vitória logo no início da caminhada, que na derrota seria cobrado, algo natural. A gente viu um Flamengo hoje com algumas atuações individuais ruins e coletivamente também ruim. De que maneira isso pode preocupar para o jogo decisivo pela Libertadores? E qual é a sua preocupação também com essa atuação abaixo? Eu queria que você falasse, tem pouca gente aqui, também sobre as alternativas de substituição que você fez. O que você pensou em cada mudança ali? Obrigado. A primeira, qual foi? Sobre a atuação coletivamente e algumas individuais ruins. Não, pois é. Como eu falei, no primeiro tempo, estávamos fazendo um bom jogo, rompendo bastante a pressão do Cruzeiro. Eles vinham bem pressionar forte, como eu falei, é um time muito bem trabalhado. Temos que dar mérito pro que o adversário fez. Conseguiram bloquear muito bem a nossa saída de bola, mas mesmo assim conseguimos sair várias vezes e no último terço acabou que não conseguimos fazer o gol. Uma perda da bola, né? O grande perigo do Cruzeiro e a forma que eles têm de jogar é te forçar o erro para conseguir contra-ataques. Assim, eles fizeram gols contra o Bahia, fizeram gols contra o Vila Nova, fizeram alguns gols também nessa caminhada. E hoje foi assim, um erro de técnico e acabaram aproveitando a chance, mas o time em nenhum momento se abalou, continuou jogando. Claro que, como você falou, tecnicamente não estávamos na nossa melhor versão. Mas temos que passar a página rápido e saber que as derrotas acontecem, é um desafio, o futebol é um desafio, o Campeonato Brasileiro principalmente é um desafio muito grande, são 38 rodadas, obviamente que esses tropeços acontecem, agora é levantar a cabeça o mais rápido possível para poder chegar bem nesse jogo da Libertadores que é fundamental. Aqui, boa noite, Felipe. Boa noite. A gente acompanha, né, mais de perto o feedback da torcida na internet. Ao longo, né, dessa reta final do jogo, muita gente estava falando sobre erro de arbitragem. Claro que aqui no estádio fica difícil a gente conseguir ter uma precisão, porque a gente não tem o retorno da imagem, mas eu queria saber a que você atribui essa reclamação em relação ao erro de arbitragem, se você acha que houve realmente erro de arbitragem na partida e se isso pode ter influenciado no resultado. Obrigada. Prefiro não comentar sobre arbitragem, sinceramente. Já vocês vão fazer isso aí nesses dias agora. A arbitragem sempre é muito comentada, eu prefiro não comentar. Felipe, boa noite. Eu queria que você projetasse a partida contra o Central Córdoba, que é uma partida decisiva na Libertadores na próxima quarta-feira. Hoje, primeiro analisar esse jogo de hoje contra o Cruzeiro, ver o que fizemos de bom, o que fizemos de ruim, para poder corrigir e a partir daí amanhã começar a estudar o próximo adversário, que deve ser muito parecido com o jogo do Maracanã e o jogo de hoje, um adversário que tenta bloquear bastante a nossa saída para aproveitar as transições mas a partir de amanhã eu vou começar a planejar esse jogo. Felipe Luiz estava comentando que conheceu sua primeira derrota fora de casa. São quantas derrotas no total? 3. né? Fluminense, Central Córdoba, que é o próximo adversário. Exato. Difícil, hein? Tem algo em comum do que o Central Córdoba fez no Maracanã com o que o Cruzeiro fez? O Felipe até falou um pouco, pressionou, mas o Cruzeiro tem mais qualidade, né? O Cruzeiro tem muito mais qualidade, né? Exato. Claro. O Central pressionou, principalmente os primeiros 15 minutos, foi o que eu falei, assim, e depois o Central basicamente se defendeu. Eu acho que o Flamengo tem time, assim, de sobra para chegar lá na Argentina e vencer. Inclusive, eu acho que vai chegar na Argentina e vai vencer o jogo. Agora, me perdoa, repórter, nem sei para qual veículo ela trabalha, o nome dela, mas fiquei boiando de arbitragem. Teve alguma questão de arbitragem no jogo de hoje? Não. Acho que ela quis falar do pênalti no Arias.
Não. Não. Tá, desculpa. Errei. É porque é a terceira vez já e ninguém... Aí eu achei, deve ter visto o jogo do Fluminense. Foi muito pênalti a favor do Não tem que... nenhuma dúvida. O jogo de hoje, graças a Deus, não passa pela arbitragem. Não tem nada de arbitragem no jogo de hoje, cara. Aliás, o Vasco e o Palmeiras também não passa pela arbitragem. Foi bom, assim, que bom que não passa pela arbitragem. Nem vamos chamar o PC hoje, então. O do Corinthians também não passa pela arbitragem. Hoje tem pizza pro PC. Do Corinthians não PC tá liberado hoje. Hoje ele vai comer uma pizza tranquilo. Reclamar do pênalti hoje é brincadeira, não dá pra nada no jogo de hoje. O jogo do Cruzeiro é totalmente limpa do Cruzeiro. Limpa e bem. Limpa, merecida. O Jardim foi bem na coletiva. O próprio Felipe Luiz admitiu que o Cruzeiro foi melhor. E até um pouco desconfortável, né? Não tá acostumado a dar entrevista perdendo, né? Você vê como é que é um time vencedor, do time, obviamente, né? Tá bem. Muito mérito. Bom, vamos ouvir o Gabigol, cara, no campo ainda, depois da vitória celeste com o gol do Gabigol. Gabigol. É difícil. É difícil. O Flamengo é meu time do coração, como o Santos também foi. E é ainda, né? Então, todo mundo sabe do meu amor pelo Flamengo, todo mundo sabe do meu carinho pelo Flamengo. O quanto eu amava jogar lá e a torcida também. Vou muito ao Rio, me sinto carioca já, então meus amigos estão lá, todo mundo está lá, então é claro que tem um gostinho diferente, né? Mas futebol é assim, é inevitável, eu tenho muita estrela, não é possível. Eu não comemorei, respeito pelo Flamengo total, foi o time que eu mais joguei, foi onde eu mais morei, foi o time que me deu tudo, todo mundo sabe do meu amor pelo respeito. Vejo todos os jogos, quando é campeão, eu comemoro também, falo com muitos jogadores, com a comissão técnica. O que aconteceu comigo foi com o presidente, não foi com o resto das pessoas e com o clube, né, em si. Então é um carinho especial, mas o Cruzeiro tem tomado meu coração tá azul. Eu tenho recebido muito carinho nas ruas, dentro do clube também. Então eu pude ali entrar, fazer o gol. Como eu falei, quando Deus coloca a mão é difícil. Na minha opinião não é roteiro, já aconteceu isso várias vezes, né? Talvez vocês tenham que aceitar que eu tenho um pouquinho de estrela. Então, como eu falo sempre, né? Tô sempre pronto, quando precisar, pode ser 3, 4 minutos. Tenho certeza que o Papai do Céu tem algo especial comigo e sempre acontece as coisas assim. Tá cheio. Esse é o carnaval, esse coração, hein, pai? Cheio de cores, cheio de amor. Você tá generoso, hein, moleque Gabigol? Que coisa linda. Ele falou assim: eu acho que eu tenho estrela. Não acho, não. Você tem estrela. E muita. Isso é fato, que você tem estrela, Agora o coração tá cheio de cores, hein, irmão? É o mês da mãe, pô. Não é o mês das mães? Eu gosto de mãe. Eu sou apaixonado pelo Flamengo, sou apaixonado pelo Santos. Eu vou pro Rio direto. Vem pro Rio direto, né, pai? Vejo jogos. Vejo jogos. O time é campeão, eu torço. O time é campeão. Aí não. Miguel também. Meu coração tá azul agora. Aqui não, Gabigol. O coração tá cheio de cores, irmão. Agora, uma coisa que ele falou é fato, né? Que ele, se for pra jogar 3, 4, 10 minutos, ele realmente não tem reclamado, cara. Não, eu acho que isso é o mérito dele. Também acho. Porque o nível do jogador, né, o que ele alcançou e por mérito dele, óbvio que a gente fala que assim, chovendo molhado, o coletivo, né, se depende muito do companheiro, e eu falo muito, né, a minha essência foi depender de alguém. Nossa, participamos do programa, que a gente depende de todo mundo aqui, cara, todo mundo ajuda todo mundo. E o jogador de futebol da mesma forma, qual um cara que alcança o nível que ele alcançou e nessa altura do campeonato ficar no banco de reserva, cara, deve ser dolorido, e tem que ser dolorido. Né? Porque ele precisa se motivar de alguma forma. Seja 5 minutos, 10 minutos, ele tem que entrar e tem que pelo menos se movimentar, participar do jogo. Hoje ele teve a estrela, como ele tem estrela, isso aí é fato, conseguiu fazer o gol da vitória. Mas assim, ele é um jogador importante pro elenco, acho que a falta, não vou falar falta de humildade, porque a gente não sabe o que aconteceu internamente. O que de repente faltou pro Dudu, não está faltando pro Gabigol. Mas é que eu acho, essa é a diferença do grande profissional, do atleta que é profissional e que entende aonde ele está trabalhando. Porque o Cruzeiro com certeza não fechou com o Dudu e o Gabigol, falou assim, vocês vão jogar, tem que jogar, e se não jogar, pede para ir embora que tá tudo certo. Vocês são ativos do clube, a gente está pagando todo mês o seu salário. Então se você não estiver jogando, fica quietinho, trabalha mais, porque quando tiver a oportunidade de fazer igual o Gabriel fez. Um aceitou, o outro não aceitou e acabou saindo pela porta dos fundos. Que é triste.
O que é triste porque o Dudu é um grande jogador, que é ídolo no Palmeiras, era ídolo no Cruzeiro também, eu acho que tem perdido a idolatria que conquistou, né? Então é muito triste. E que sabe que realmente sirva de exemplo para outros, porque eu vejo tantos grandes atletas que estão no momento bom e o cara, poxa, tá hypado e tá tudo certo, mas quando vão pro banco de reserva, ao invés de trabalhar e demonstrarem humildade, os caras querem brigar, não, porque eu não posso deixar de jogar, quando na verdade todo mundo passa por um deserto, assim, é normal, faz parte da vida, e o Gabigol tá sendo um grande exemplo, exemplo positivo. Perdão, Felipe, e conseguindo administrar isso, é um luxo você ter o Gabriel no banco. Numa temporada em que você joga muito, Sul-Americana, que a situação está difícil para o Cruzeiro, mas Copa do Brasil e Brasileiro, você poder ter um cara desse no banco como opção, ou de repente no momento em que o Caio Jorge não esteja tão bem, você bota o Gabriel, cara, isso é elenco, isso é o que a gente fala no futebol brasileiro, né? Grandes times ganham jogos, grandes elencos ganham campeonatos, né? E é isso que o Cruzeiro está tentando bonito fazer. Isso, hein, Gostou? Isso com cerveja, hein? E falando em coração de mãe... Camarote, aí. Sai resenha no camarote. E falando em coração de mãe, isso ganha o coração do treinador, né? Coração do treinador também falou, opa, o cara, meu, tirei o cara tá aí comigo, tá fechado, meu irmão, coração de mãe, com várias cores do carnaval. Tava só sorriso o Leonardo Jardim, nunca tinha visto o cara tão sorridente, né, Já cara? o outro Léo Jardim hoje, hein? O outro, já a gente vai pro Léo Jardim do Vasco. Hoje, coitado. Se você ligou a TV agora, Denilson já deu a informação, Dudu será jogador do Galo até 2027. Será, isso aí vai dar choque também. Aliás, eu dei uma bisoiada aqui no meu celular, daqui 2 rodadas tem o Clássico Mineiro. Ih, será a estreia do... Cruzeiro e Galo, Galo e Cruzeiro. Daqui E a teve 2 uma rodadas. proposta do Cruzeiro, os dirigentes estão tentando fazer com que o Mineirão receba 50-50. Isso é legal demais. Legal pra caramba. É uma batalha, assim, o presidente do Cruzeiro, Pedro Lourenço, procurou o Galo. E como na Arena MRV não é possível ter torcida dividida, ele sugeriu então que o Mineirão receba os 2 jogos. Segundo ele, a ideia foi muito bem recebida pelo Galo. E dá pra fazer, a gente vê no Maracanã. Dá pra fazer, é legal. Dá os parabéns pro presidente do Cruzeiro, a iniciativa é dele, hein? Maravilhoso. A iniciativa é dele. Maravilhoso. De dividir o Mineirão. E como não é estádio próprio, é um Mineirão, assim, não é que... Porque, o que acontecia muito em São Paulo, quando eu joguei na Turquia também acontecia muito, quando abria para o time rival, para o torcedor rival, eles iam lá, quebrava a cadeira, quebrava a parte, porque o estádio não era deles mesmo. Então você pega de um Mineirão, o cara não vai querer quebrar o Mineirão, independente se ganhar ou perder, o cara vai lá torcer, né? Eu acho legal, isso eu acho bom pro futebol. Também ter 50-50 é legal pra caramba.